Bom, pessoal, quero agradecer o convite, né, de estar participando aqui de um evento tão importante. Meu nome é Jean, tá? Jean Mendes. Eu vou apresentar o trabalho, a minha palestra, né, que é denominada As Ferramentas de Código Aberto para o Ensino da Robótica, né, através das metodologias ativas. Então, o intuito aqui é mostrar alguns tipos de ferramentas de código aberto, né, que é o nosso foco, como elas conseguem, aliada à parte pedagógica, auxiliar no ensino da robótica. Então, como eu já disse, eu sou o Jean, né, eu tenho mestrado em automação e controle de processos e tenho uma especialização em gestão de projetos e metodologias ágeis, né, então unindo essas duas partes, né, o mestrado com a parte de robótica e a especialização com as metodologias ágeis, metodologias ativas, foi surgindo esses trabalhos que está sendo apresentado agora. Atualmente sou professor de uma escola técnica no estado de São Paulo, tá? Isso é de Araguá, pertence ao Centro Paula Souza, e tenho experiência no ensino da robótica, né, da mecatrônica e da automação, são essas disciplinas que eu leciono. Dentro da robótica e da automação, já lecionei curso no exterior, aqui na América Latina. Também atuo como pesquisador no Laboratório de Robótica e Reabilitação da Federal aqui de São Paulo, então continuo auxiliando em alguns projetos, mesmo tendo acabado a minha pesquisa de mestrado por lá. E agora, mais atualmente, eu tenho essas pesquisas voltadas um pouco para a metodologia ativa, integrando aí o ensino da robótica e da automação, tentando unir essas duas áreas e mostrar aí no meio científico, tá? Então, a apresentação vai ser baseada aí, primeiramente, de como esse ensino da robótica chegou nesse curso técnico em específico, depois os benefícios, né, que esse ensino da robótica no curso ele trouxe para a gente na unidade, que são alguns cases que obtiveram sucesso, as metodologias ativas que a gente utiliza e as metodologias ativas com quais ferramentas de código aberto elas são aliadas para serem implementadas em aula, né? E aí, uma divisão aí, né, uma linha tênue, que é a pandemia de Covid-19, que a gente está aí, né, presente nesse ano de 2020 com a gente, depois as ferramentas de código aberto na pandemia, né, e a partir daí é tudo com a pandemia, infelizmente, então desenvolvimento de projetos na pandemia e os projetos de TCCs que são auxiliados também, que são viabilizados pelas ferramentas de código aberto, resultado de todo esse trabalho. Então, esse ensino da robótica, ela foi implementada nas disciplinas, duas disciplinas específicas, que são controle de automação e controle de automação 2, no curso de técnica em eletrotécnica. Então, não existe a disciplina específica de robótica, né, nas bases, na ementa da disciplina, a gente não tem esse conteúdo de robótica, só que ele surgiu da necessidade dos equipamentos para as aulas de automação, né, especificamente aí o CLP, que é o que se pede na ementa, ele ser muito caro e a gente só consegue utilizar software de simulando. Então, essa parte do software, das ferramentas open source, né, o código aberto, ele surgiu para possibilitar os alunos eles tenham as práticas também, né? Então, o estudo de sensores, o estudo de atuadores, eles possam ver aplicados ali, de certa forma, numa prática. E isso daí possibilitou também abrir um novo leque de oportunidades para o desenvolvimento de projetos de TCC, né? Anteriormente, antes da implementação desse projeto, do ensino da robótica, todos os projetos de TCC, eles precisavam ser desenvolvidos com o CLP, o que acabava inviabilizando muito projeto na área, né? E aí, a gente, com essa nova oportunidade, surgiram também oportunidades de novos outros projetos. Então, como eu já adiantei, a plataforma Arduino, né, a ferramenta aí, o open source, o código aberto, que a gente acaba utilizando. Então, essa ferramenta, ela acaba democratizando, né, o ensino, então, fazendo com que todo mundo tenha acesso a essas práticas. Também são desenvolvidos os projetos com CLP, né, também são realizadas as aulas com CLP, mas como o equipamento não é disposto para as aulas práticas, a gente acaba focando um pouco mais de prática com as ferramentas de código aberto, né, e o CLP a gente vê alguma coisa ali mais teórica ou apenas simulada, né. Então, a possibilidade de utilizar o Arduino, né, ela abriu esse leque.
tem um case, né, bastante importante. Na nossa unidade, a gente faz uma banca, né, e avalia pré-projetos de TCC. Então, antes do aluno começar a desenvolver um projeto, ele tem que passar por um crivo de uma banca para a gente analisar a viabilidade, tanto financeira quanto técnica, dos alunos desenvolverem esses projetos. E aí, teve uma vez, estava participando de uma banca e a gente, infelizmente, né, não aprovou um projeto de um aluno, que era um sistema de verificação de gás em residência, detectar vazamento, etc. Só que na época a gente era barrado por era travado, né? Porque a gente só podia utilizar o CLP, como diz a ementa ali das matérias de automação do curso. E aí todo mundo sabe que é só um projeto inviável, a gente não ia ter a possibilidade, né, depois de conseguir alavancar esse projeto por causa desse custo muito alto que ele ficaria, né? Semanas depois, o projeto passou no jornal, no FP1, SPTV, que era antigamente, quem é de São Paulo conhece, de outra ETEC que eles tinham desenvolvido, né, e os alunos ficaram um pouco chateados, porque era uma oportunidade que eles poderiam estar tendo e não conseguiram por causa desse entrave, né, que a gente tinha aí por burocracia de plano de curso, etc. Então, a automação, depois disso, depois das ferramentas de código aberto, ela passou a ser uma opção muito viável, e a gente tem a robótica também, né, como uma opção também viável, tá? Aí alguns cases de sucesso, como eu falei, alguns projetos que ganharam visibilidade, né, fora da escola. Então, mais recentemente, a gente teve 2 projetos premiados, saíram em notícias de jornais e etc. O primeiro deles é o Ralph, né, que a gente chamou aí, que ele é um robô autônomo, né, com a intenção de auxiliar na pequena agricultura, né, em lavouras de hortaliças. Então, ele é totalmente autônomo, ele arava a terra, fazia o depósito das sementes, depois ele tampava, né, essa terra, e aí ele era guiado por algumas marcações no terreno e ele fazia o seu trabalho aí, né, é, com alguma segurança. Então, se ele detectasse alguém na frente, ele parava para não ter colisão, se tivesse algum animal ou alguma pessoa, coisas do tipo. Então, tinha algumas características aí possibilitadas, né, e de custo acessível para a gente conseguir desenvolver um projeto desse porte, possibilitado aí pela plataforma Arduino mais especificamente. Então, se você procurar lá no ETEC de Araguá, robô autônomo, no Google ele já vai apontar para a gente o nosso HAL. Teve um outro projeto também que a gente foi premiado como projeto inovador, né, pela Inova, que é um departamento de inovação que a Zetec e a Fatec tem aqui em São Paulo. Esse projeto ele visa o auxílio da recuperação de uma pessoa que sofreu um acidente, né, e teve que fazer uma cirurgia no joelho. Então, pós-operatório, esse pós-operatório tem que ser esse joelho, né, essa perna, ela tem que ser movimentada de forma passiva, ou seja, não pode ter o ativamento do músculo para o movimento, né? Esse movimento tem que ser externo, ou por alguém fazendo esse movimento, no caso médico ou fisioterapeuta, ou uma máquina. E a gente desenvolveu, né, o CPM aí, que é a máquina de movimento passivo, né, no português MPC, e aí ela consegue fazer essa reabilitação auxiliar, né, essa reabilitação do joelho no pós-operatório. Outro projeto que a gente foi premiado também, eu destaquei ele aqui, que dessa vez ele não utiliza o Arduino, né? Como ele é uma máquina, ele com contatoras e tal, que você tem uma certa indução magnética, mas a gente utiliza um CLPIC, né? Ou agora a gente pode ter CLP de Arduino também, que tem aí no mercado, o pessoal tem desenvolvido. Que não deixa de ser uma ferramenta open source, não deixa de ser uma ferramenta de código aberto. Então, lá na nossa unidade, em todas as unidades do estado de São Paulo, a gente tem a distribuição de um kitzinho de merenda durante o intervalo, que é uma bolacha, um suco, um achocolatado, alguma coisa, um cereal. E aí é um funcionário que tem que sair da sua função e ir lá durante o intervalo dos alunos, fornecer para os alunos de mão em mão. A gente criou essa ferramenta que quando o aluno digitasse a sua senha, que era o RA, ele conseguia disponibilizar o kit do dia ali conforme configurado na máquina, conforme ele disposto na máquina, e o aluno pegava, retirava o seu kit. Tinha alguma segurança, o aluno conseguia fazer uma call para a secretaria, por exemplo, tivesse algum problema na máquina, não conseguia repetir a senha dentro de 24 horas, ou seja, não conseguiria pegar mais do que o necessário durante o dia. E a gente foi premiado também em outra feira
teve uma premiação bem legal nessa parte, tá? Então, a metodologia ativa, né, ela mostra para a gente que o aluno ele tem que ser o centro, né, do processo de ensino-aprendizagem, então, deixando para trás aquele ensino tradicional, onde o professor só fala, os alunos escutam, então, os alunos eles têm que desenvolver, interagir o tempo todo com o meio, criar, desenvolver a criatividade, etc. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte que é um pouco teórica, né, e aí as metodologias ativas que a gente utiliza no trabalho, em sala de aula, para a gente chegar nesses resultados, são duas. A metodologia STEAM, né, e a metodologia da aprendizagem baseada em projetos, tá? Então, primeiro a gente tem a aprendizagem baseada em projeto, unindo aí com essa interface do Arduino, né, com todas as suas possibilidades aí dentro do Arduino. Então, a aprendizagem baseada em projeto geralmente é proposto um problema para o aluno e aí ele tem que desenvolver em cima disso. Então, a gente acaba desenvolvendo projetos de cotidiano, né, alguns exemplos, semáforos de trânsito, a gente começa a fazer acionamentos de saída, depois desse semáforo ele vira um semáforo de cruzamento, para trabalhar um pouco com lógica, depois ele vira um semáforo com interação de pedestre, onde o pedestre pede a passagem, aí ele fecha para o carro, possibilita para o pedestre. Controle de luminosidade, a gente já fez projeto de teclado, musical também, tocando música, etc. Coisa também não, para não ficar muito preso, né, em problemas só para serem resolvidos, deixar as aulas um pouco mais dinâmicas. Também é desenvolvimento de projetos de controle de processos industriais também, né, que é bastante o foco do curso. A gente faz, tem um projetinho também de controle de temperatura, a gente faz um controle de malha fechada, um off, então o sistema está sempre aferindo a temperatura e tentando manter o processo. No caso, a gente usa um exemplo de uma caldeira, manter essa temperatura sempre como programada, sempre no set point. E alguns projetos de IoT, né, que são muito comuns agora, né? A gente tenta tornar cada vez mais comum essas ideias, que são relacionamentos via Bluetooth, via Zap Mobile e etc. Aí, tá? Então, tem alguns exemplos do que era feito, né, anteriormente em sala de aula. Então, a gente tem o projetinho do teclado, da Arduino, o pessoal tocando um Jingle Bell aqui. A gente tem também uma maquininha que ela fazia desenhos, né, em 2D, conforme renderizado no computador. Tudo isso, né, aqui também utilizando bastante sucata, né, drivers de DVD como guias, utilizando os motores, e aí a programação com Arduino e drivers, possibilitando os desenhos aí. E aí a gente trabalha também com a metodologia STEAM, também com o Arduino e as suas interfaces aí que ele possibilita, né? Então, como exemplo, projetos de desenvolvimento de robótica móvel, robôs móveis, no caso, são robôs mini sumos que podem ser autônomos, né, para combater, digamos assim, uns com os outros, e futebol de robôs, que a gente também já fez projetos, tudo isso presencialmente, né, até o ano passado, eu diria. Então, desenvolvimento também de projetos de manipuladores robóticos, né, então a gente alia ali, né, o cotidiano, uma parte mais lúdica, e também a gente tenta voltar sempre pensando na aplicação desses alunos para o setor industrial também, né? Então, aqui a gente pode ver os robozinhos todos controlados por celular. Aqui também quando a gente ensaiando, né, uma competiçãozinha com os robôs, uma bola bem que improvisada para os alunos. Enfim. E aí a gente tem a modelagem 3D também, né, o software de modelagem 3D, que hoje em dia, felizmente, a gente tem as opções também no código aberto, que facilita bastante aí, mesmo a pessoa não tendo um conhecimento tão profundo aí em desenho técnico, etc. Então, esse é um dos principais pontos para a gente utilizar a metodologia STEAM. Então, a metodologia STEAM é uma metodologia muito interdisciplinar, né? Então, ela agrega ciências, tecnologias, engenharia, que é o nosso principal foco, só que também ela entra com artes e matemática, né? Então, essa parte artística, ela também é bastante desenvolvida. Então, a criatividade, o uso da arte, o uso do design, aplicado, óbvio, na modelagem 3D, com o intuito, com o objetivo, a gente consegue trabalhar bem essa parte também criativa, aí, mais lúdica, da metodologia
e STEAM. Então, essa parte artística, ela também acaba sendo considerada critério de avaliação do desenvolvimento dos projetos, tá? Dentre os softwares aí mais utilizados, disparadamente a gente tem o Tinkercad, né, mantido aí open source pela Autodesk, então é uma ferramenta bem tranquila de ser utilizada, SketchUp Free, que é a ferramenta para navegador mesmo, e o Blender, né? Essa parte que é bastante importante, né? Principalmente quando a gente chega agora na pandemia, então, por exemplo, o Tinkercad e o SketchUp Free, que a gente consegue o acesso do navegador, né? A gente teve bastante problemas por ser uma instituição pública, nem todos os alunos têm acesso ao computador, né, conseguir instalar um software para a gente conseguir fazer aplicações, né, então a ferramenta de código aberto, né, esses softwares aí especificamente, eles ganharam, se tornaram essenciais, né, agora na pandemia. E aí chega, né, a bendita da nossa pandemia de Covid-19, aí a gente tem, né, a robótica sempre auxiliando, né, então sempre destacando, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado também, né, então a robótica ela sempre auxiliando em tudo aí em torno do mundo, e aí a gente precisou, né, dentro da pandemia também, a gente precisava chegar nos mesmos conteúdos práticos, né, então falando ele tinha que chegar naquilo ali, no ambiente de sala de aula, fazer aquela prática, a ideia era tentar também chegar o mais próximo possível, mesmo com o distanciamento social que a pandemia impôs para a gente, né? Então a gente tentou transmitir o conteúdo mais parecido possível com o que a gente desenvolvia em sala de aula, e as ferramentas de código aberto foram essenciais para isso, né? Então o sucesso que a gente obteve nisso se dá a única e exclusivamente às ferramentas de código aberto, que possibilitou essa democratização, né, desse ensino, mesmo com o distanciamento social. Então, o uso da plataforma Tinkercad, ele foi optado principalmente por integrar as duas partes, tanto os projetos de circuitos, né, quanto a parte de modelagem 3D e a parte artística. Então, era mais fácil de se trabalhar ali no caso, e a plataforma permitiu realizar todos os trabalhos que seriam feitos presencialmente na forma remota, né? Eu coloquei alguns exemplos de trabalhos que a gente faz, então, como eu citei anteriormente já, né, um exemplo de um semáforo de cruzamento, uma interligação aí de duas vias de semáforo. Aqui é um projetinho que a gente chama de projeto DJ, né, onde a gente tem um sensor de luminosidade, conforme você vai variando, ele vai variando as notas musicais num buzzer, e aqui é aquele voltado mais pensando no setor industrial, né, que é um controle de malha fechada com sensor de temperatura. Aí a gente, né, se vira com o que tem. Na falta de alguns atuadores, na aplicação também a gente utiliza LED, sabendo que a programação é a mesma, né? Se a gente tivesse um atuador de grande porte aqui, a gente acionaria uma saída da mesma forma, só que nessa saída aqui estão ligando os LEDs, né? Um vermelho para ser a parte que aqueceria o sistema e um azul para ser a parte que resfriaria o sistema. Então, aplicações simuladas, mas que buscam muito se aproximar com a parte real, né? Então, aí, N projetos, né, que a gente foi trabalhando ao longo do tempo que a gente tinha disponível para trabalhar com isso. Depois a gente tentou buscar fazer os projetos de robótica também parecido, né, com o que a gente fazia na sala de aula. Esses aqui são alguns dos resultados, né, dos alunos. Então, aqui a parte artística, né, da STEAM, a criação. Então, nesse projeto foi proposto, né, que toda a parte elétrica, toda a parte de sensores atuadores, que eles fossem programar na parte de circuito do Tinkercad, ele teria que aparecer aqui no projeto 3D, né, nesse planejamento dele. Então, a gente pode ver aqui que eles têm faróis, têm setas, têm sensores para não trombar, tem sensor de luminosidade para ligar o farol automático. A gente tem aqui na parte do braço robótico também motores para acionamento, sensores para evitar colisão, implementar segurança. Aqui a gente vê nesse aqui que eu deixei mais translúcido, né? A gente vê que lá dentro tem tudo, né? Tem os motores, o motor que seria o guia, né? A roda da frente, orientação, o motor de tração, a placa de Arduino, ou seja, tudo que seria, a gente montaria realmente num plano físico, a gente também acaba chegando, né, acabou chegando nesses resultados no plano virtual, né? Então aqui alguns exemplos, então os circuitos, né? Nem tão, alguns nem tão simples, né? Agregando
vários componentes, muitas entradas, muitas saídas, para a gente conseguir chegar no projeto, né? Então, aqui, um outro exemplo também, na mesma turma que a gente desenvolveu. E aí, ocorreu a possibilidade, né, da gente também conseguir realizar os trabalhos de conclusão de curso, os TCCs. Então, os TCCs, eles são sempre prototipados na nossa unidade, apresentados, a gente faz uma feira, um workshop, né, para os alunos conseguirem apresentar suas ideias. E aí, não porque a gente está distante, a gente acabou tentando chegar o mais próximo também de uma prototipagem, que é fazer isso de uma maneira virtual, né, de uma maneira simulada. A gente acabou utilizando a mesma lógica do Tinkercad, ou os alunos poderiam escolher outro software também. Então, para o Arduino, por exemplo, tinha o Thinking também para ser utilizado. Para modelagem 3D, o Blender ou o SketchUp também, no caso Free, né, que a gente está falando de código aberto, mas aí eles poderiam pensar nisso para chegar no projeto, né? Então, a gente tem aí alguns projetos que vão ser apresentados, vão ter defesa pública na segunda-feira, tá? Quem quiser também participar, pode entrar em contato comigo, vocês vão poder ver meus alunos defendendo esses projetos para uma banca na próxima segunda-feira, agora, dia 7, beleza? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um carrinho que surgiu uma ideia na pandemia, um Smart, né, aí no caso, então ele tem um leitor de código de barra e um display. Então, essa é a parte da modelagem 3D, mas separada a gente tem a parte do circuito, e tudo isso já está funcionando para a felicidade deles, que eles vão ter que apresentar como TCC, né? E aí, conforme você vai passando o código de barra, ele vai mostrando para você o valor da sua compra no sensor. Tem um aplicativo que você vai conseguir finalizar a compra por esse aplicativo. E aí a gente tem um sistema de segurança aí de furto, no caso, né, alguma coisa do tipo, que é uma base do carrinho que ela vai conseguir fazer uma comparação entre o peso que está no carrinho e o peso do código de barra, né, atrelado a cada produto pelo seu código de barra, para saber se o que ele está passando ali é exatamente o que está dentro do carrinho, se bate esse peso. Aqui no caso a gente tem um sistema de proteção para a subestação, né? Então foi investigado que muitos acidentes de subestação, falta de energia, acontecia por pássaros, né? Pássaros que acabam indo lá pousar ou entrar na subestação e acabavam ocorrendo esses acidentes. Então, esse sistema que ele identifica a presença, ele tem um sistema sonoro em frequências audíveis aí para os pássaros, para eles não adentrarem ali, não chegarem perto da área da subestação e evitar esses acidentes, né? Tanto para não ocasionar a morte, né, do pássaro, tanto para evitar os acidentes e não interromper a transmissão de energia elétrica para as residências. Também na mesma turma aqui, outros projetos, então aqui eu tenho um aquário com várias medições de acompanhamento de várias variáveis aqui no processo, né? Então, temperatura, pH da água, né? A qualidade da água, então ela é toda monitorada. Então, é um aquário, né? Para a criação de peixe, mas com várias variáveis do processo que são monitoradas. Aqui a gente tem as trocas, motores, as bombas que vão fazer a troca dessa água conforme os sensores forem indicando aí o processo fora do set point. E no caso também um projeto interessante, que é uma placa de energia solar, obviamente para a produção de energia, só que aqui essas outras placas aliadas aqui, elas são baseadas na morfologia de borboletas morfo, né? Então, essas borboletas, elas utilizam a parte espelhada, digamos assim, né? Me fugiu a palavra, a parte espelhada das suas asas para elas conseguirem absorver mais energia, né? Então, esse projeto foi aplicado aqui para a gente aumentar a eficiência energética em painéis solares, pretendendo, né, que esse painel ele consiga absorver mais energia baseada nessa morfologia animal aí do caso, né? Aqui também a gente tem pensando também na vida em sociedade, um outro projeto que ele busca prever, né, identificar enchentes. Então aqui no caso tem uma ponte, essa ponte tem um sensor de nível aqui com um sonar, né, que vai ser um sensor de nível contínuo, identificando continuamente aí o nível do rio ou do córrego aí, principalmente voltado para periferias. E a gente tem um sistema também que também é interligado para bueiros, né, para os esgotos, para identificar também quando essa água estiver prestes a transbordar. Aqui a gente tem indicadores de níveis, né, baixo, médio e alto, e aqui a parte sonora para indicar os moradores aí que
o perigo tá chegando, né? Que vai acabar ocorrendo uma enchente e tentar proteger aí os residentes da região, tá? Então, era esse o projeto que eu queria mostrar para vocês, a importância. Se não fosse as ferramentas de código aberto, a gente não conseguiria, de forma nenhuma, no meu ponto de vista, apresentar projetos como esse, né, que são os que vão ser apresentados nesse ano, no semestre que vem. Então, mesmo a gente não tendo a prototipagem, né, não tendo o contato pessoal ali, professor-aluno, né, desenvolvendo projetos físicos mesmo, palpáveis, a gente conseguiu desenvolver ideias bacanas, né, para apresentar e quem sabe depois isso daí possa ser prototipado e aproveitado de uma maneira melhor aí, tá? Seguem os meus contatos, qualquer coisa, meu e-mail, Instagram, Facebook, como eu falei lá no começo, quem quiser assistir a apresentação dos meninos na segunda-feira, tá convidado, pode entrar em contato. Eles vão gostar muito, mas vai ser um prazer receber todos vocês aí. Certo? Se alguém tiver alguma pergunta. Podem enviar as perguntas aí, pessoal, para quem tiverem as perguntas. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado ou que eu tenha conseguido, de certa forma, estimular, né, para esse desenvolvimento. E aí eu acho que a gente consegue, né, destacar como um congresso como esse, como assuntos desse tipo, eles acabam sendo de grande importância para a gente, né? Seja para a gente executar isso daí. Uma pergunta. Qual foi a maior dificuldade em coordenar esse projeto de forma remota? Então, tem um tempinho ainda para responder. Então, a dificuldade de coordenar os projetos de TCC, elas sempre existem, né? A gente ter essa interpessoalidade aí, lidar com os alunos, com as pessoas. De forma remota, ficou um pouco mais complicado, né? Porque no frente a frente ali a gente conseguia abrir o projeto e mostrar. Então, acaba sendo a comunicação de forma remota, acaba que ela levou um pouco mais de tempo para acontecer. Mesmo na era da informação, a gente tem no WhatsApp, todas as redes sociais, todo mundo entrando em contato, acaba que aconteceu aí da gente ter um pouco mais essa demora, obviamente, pela menor interação que se deu aí pelo distanciamento social, né? Cada um no seu canto aí. Então, acho que é isso. Agradecer todos os presentes aí que prestigiaram, que vocês continuem prestigiando aí os próximos trabalhos, que serão bem interessantes também. Muito obrigado.